E em quinto lugar, irmãos, o que poderá acontecer quando estamos fazendo a obra de Deus ou o projeto de Deus da forma errada, como Davi estava fazendo, haverá paralisação do projeto. Você já viu falando assim, parou. Foi até uma parte e parou. Fechou. Prezados, Davi estava conduzindo a arca de Deus, e a Bíblia diz que quando aconteceu aquele desastre ali, aquela coisa desagradável, aquela morte que entristeceu a todos, que trouxe medo a todos, a Bíblia diz que Davi não quis levar a arca de Deus para Jerusalém, mas deixou na casa de quem? De Obed-edom, em Gat-rimon. A arca de Deus foi esquecida lá, levou-se a arca de Deus na casa de Obed-edom em Gat-rimon, a arca ficou lá por 3 meses, a arca ficou abandonada. Nós podemos dizer assim, prezados, que Davi fez biquinho para Deus. Parece que Davi disse, eu estou querendo fazer, mas o Senhor não está querendo, então eu vou parar por aqui. Não é assim às vezes que nós fazemos, irmãos? Não vou mais na igreja porque eu não estou alcançando aquilo que eu gostaria de alcançar, aquela porta que eu gostaria que Deus abrisse, não abriu, aquele emprego que eu gostaria que Deus me desse, Deus não me deu. Então muitas vezes nós abortamos o projeto espiritual de Deus na nossa vida. Davi fez isso aqui, meus prezados, abortou o projeto de Deus, deixa a arca de Deus na casa de Obed-edom. Mas uma coisa aconteceu que chamou a atenção de todo mundo. Quando a arca de Deus estava na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou e prosperou Obed-edom, aleluia. Davi não estava querendo a arca de Deus, aí o que Deus diz para ele, está vendo aqui, Davi, você não quer a arca de Deus, eu vou abençoar esse homem aqui, porque Obed-edom e os seus filhos eram levitas, e eles podiam cuidar da arca de Deus, e eles estavam cuidando da arca de Deus de tal maneira que houve bênção de Deus. A arca de Deus esteve por 70 anos fora na casa de Abinadab, e não aconteceu nenhuma bênção na casa de Abinadab, não aconteceu nada, mas aqui com 3 meses Deus abençoou, porque eram levitas, eram pessoas que estavam voltadas para o cuidado das coisas de Deus. Prezados irmãos, quando o projeto talvez seja de Deus ou não seja de Deus, ele é abortado mesmo. Vocês lembram que quando depois do dilúvio o povo cresceu e Deus havia dito que eles deviam se expandir na terra, espalhar na terra, povoar a terra, e o que aconteceu? Eles vão andando e eles param na planície de Sinear. Viram aquela planície muito bonita e o que resolveram fazer? Vamos ficar aqui mesmo, olha que lugar bonito, e agora nós vamos construir uma torre, e esta torre vai nos levar até Deus. Eles estavam querendo fazer as coisas da maneira dele, quem sabe chegar até Deus, era quem sabe o que eles deveriam fazer, buscar a Deus, chegar até Deus, mas estavam fazendo da forma errada, da maneira errada, e por isso que aconteceu, meus prezados. Deus havia dito que eles deviam espalhar sobre a terra, mas agora eles estavam se aglutinando, eles estavam se unindo para fazer uma coisa que não era da vontade de Deus. E Deus então, na sua grandeza e misericórdia, chega lá e olha só o que vocês estão fazendo, não foi isso que eu mandei vocês fazer. E a Bíblia diz que Deus confunde a língua, dá a língua para um diferente do outro, e ali começa a confusão. Um chama para trazer o barro e o outro traz tijolo, outro chama para trazer o tijolo, traz o barro. Ô seu burro, eu pedi tijolo, e ninguém entendia mais nada. Houve ali uma confusão, porque Babel é confusão. É isto, meus prezados, que vai acontecer em muitos meios, em muitas igrejas, em muitos projetos que não são de Deus. Vai haver confusão, vai haver intriga, vai haver briga, não vai haver comunicação, as pessoas não vão se entenderem, e vai haver a divisão, porque
porque o projeto talvez fosse de Deus, mas feito da maneira errada. Era a vontade de Deus que eles chegassem até os céus, que eles buscassem a Deus, mas não construindo uma torre. O propósito de Deus é que eles espalhassem para a face da terra. Prezados irmãos, muitas pessoas estão fazendo projetos, pessoas que começam a fazer alguma coisa e de repente, aqui mesmo em Assis nós temos vários lugares aí que tem igrejas que parece uma coisa abandonada. Será que é projeto de Deus? Uma humilhação dessa, a pessoa não consegue se levantar. Eu conheço uma pessoa que há muitos anos atrás ele fazia culto na sua casa. O culto era muito abençoado, havia concorrência de pessoas, havia manifestação do Espírito de Deus, havia batismo com o Espírito Santo, o culto era abençoado, as pessoas estavam ali e havia manifestação de Deus. E de repente esse pastor falou assim: vamos abrir um ministério, porque se Deus está abençoando aqui, quem sabe Deus vai abençoar lá também. E resolveram então abrir um ministério e alugou um salão maior do que esse daqui, e no dia ele fez uma placa muito bonita e resolveu levantar aquela placa. E ele fala que no dia que ele pegou aquela placa e que ele foi levantar aquela placa para colocar na frente daquele salão, diz que ele sentiu um mal-estar muito grande, ele sentiu uma coisa ruim muito grande, e ele pegou e disse: eu não vou dar atenção a isso que eu estou sentindo, eu vou repreender em nome de Jesus e eu vou levantar e colocar essa placa aqui, porque esta é uma obra de Deus. Quem sabe naquele momento, meus prezados, era o momento dele meditar e perguntar: será que isso que eu estou sentindo é o Espírito Santo de Deus que está falando comigo para parar esse projeto? O que Deus quer é que fique lá na minha casa mesmo. Mas não, meus prezados, ele não deu atenção àquilo que ele estava sentindo e iniciou a obra. Até houve profeta que profetizou que era a obra de Deus, que Deus queria. Mas acontece, meus prezados, que ficou mais ou menos 15 anos naquele lugar ou mais, e não conseguiu sair de onde ele estava, até que um dia parece que ele teve um sonho ou uma visão que ele estava colocando um cadeado na porta da igreja. Por quê, prezados irmãos? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, escrevendo para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia. Quando o projeto é de Deus e a pessoa está fazendo da maneira que Deus quer que faça, não há diabo no inferno, não há